Olá, meninas. Hoje eu tô com essa mega empreendedora, né, tecnológica, inovadora, que é a Júlia Caiado. Hoje eu não consegui trazer as duas, né, mas eu falei com a Julinha que a Carol vem logo em breve. E as duas têm um carinho muito grande. Elas vieram para minha vida em momentos diferentes, em turmas diferentes de Empretec, mas Deus une, né, aquilo que o universo prepara. E as duas se conheceram no evento, ela vai contar para vocês que foi o começo de tudo. A Júlia, ela é mineira, é, vem de Minas para cá, a partir do momento que tinha recém-tido a filhota, né? Ela teve sempre uma experiência na área de turismo, trabalhava agência, alguma coisa assim. Não, achei que era isso, né? Mas ela veio para cá e ela queria encontrar, né, algum espaço profissional. Foi fazer o Empretec. Não sei se o Empretec trouxe para ela essa visão, mas foi logo depois que veio esse evento lá do Startup Weekend. Startup Weekend, onde ela conheceu a Carol, que também tinha feito Empretec em uma outra turma, né? E aí a Juninha desde então faz parte, né, da minha vida. Ela me oportunizou junto com a Carol experiências maravilhosas em Londres, porque dentro da empresa que as duas, né, estavam ali desenvolvendo, existia um serviço bastante inovador. Ela vai contar para vocês como é que foi o começo de tudo. Só que tudo mudou, né? Hoje elas estão, né, dentro de uma proposição de mercado de construção de plataformas e formação, né, de pessoas para atuarem em plataformas de comunidades, né? Então, eu fico muito feliz de trazer uma mulher com tanto brilho no olho, né, com tanta história, com tanta entrega, com tanta vontade, né, de fazer diferente. Fui lá no ano passado, nos 6 anos, ela me falou, não, Liana, tem 7. Eu falei assim, nossa, foi ontem, Foi. né, o sexto aniversário, onde vocês estavam lançando a plataforma. Eu me Sim. lembro que vocês estavam lançando a plataforma, né, e o ano passou, sei que essa plataforma, ela tem acontecido, vocês têm conseguido entrar em vários espaços, né, inclusive fora do estado, né, e eu fico muito orgulhosa, né, de alguma maneira indireta ter tido alguma conexão aí dentro dessa história. Então, Julinha, se apresenta, fala, né, quem é você, fala, né, da Global Touch, conta aí um pouco para essas meninas se inspirarem, né, nessa história maravilhosa. Bom, obrigada primeiro por essa super introdução, pelo convite, por estar aqui. É uma honra para mim poder participar aqui junto com você. E alguém que diretamente lá no início, né, contribuiu muito para a nossa jornada empreendedora. E realmente são 7 anos de jornada empreendedora e poder olhar para trás e reviver e recordar é algo, nossa, que gosto muito. Então, prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho dessa história. Eu sou a Júlia Caiado, sou mãe da Elisa, que agora tem 8 anos, né? Adoro começar me apresentando assim, porque maternidade transforma bastante, foi um grande divisor aí na minha jornada profissional. Eu venho de Belo Horizonte, uma carreira profissional enquanto executiva de negócios, trabalhei em grandes empresas, um grupo profissional lá, um grupo corporativo, até fazer a migração e decidir empreender e mudar não só de cidade, mas né, de jornada profissional completamente, assim, né? Já não fazia mais sentido para mim continuar sem trabalhar sem brilho no olho. Né? Você Uhum, falou brilho no olho para mim é o que realmente me define, me motiva a fazer o que eu faço porque faz sentido para mim. Então, quando para de fazer sentido, eu preciso rever a rota. E aí foi um grande ponto assim, né? Quando eu tive a maternidade como um caminho de influência ali, falar, não, eu preciso continuar trabalhando com brilho no olho, porque é assim que eu quero inspirar minha filha. E aí a Global Touch vem nessa proposta de construir a empresa que eu queria trabalhar. De construir, começar uma jornada que eu consegui iluminar só a primeira curva do caminho, né? Eu tive a chance de participar lá no início do Mães com Carreira, que é um programa que me ajudou a entender, né, aonde que fazia meu olho brilhar, qual era o propósito que eu queria para a vida e como transformar isso em negócio. Então foi maravilhoso. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma ideia, que era Global Touch Intercâmbio Empresarial. Eu queria trabalhar com alguma coisa que fizesse as empresas trocarem experiência entre si. aham, Porque eu vinha de um mundo, de um mercado muito competição.
né? Onde para conseguir alguma coisa as pessoas, quanto mais retinham a informação, entendiam que ficavam mais poderosas. E eu tinha participado, né, no exterior, tinha a chance de trabalhar e ter intercâmbios fora, onde eu tinha a chance de experimentar o mundo da abundância, da colaboração, onde quanto mais a gente compartilha, mais poderoso a gente fica. E aquilo ali não estava fazendo sentido para mim, trabalhar no mundo que eu não estava acreditando mais, eu queria construir esse novo mundo, o mundo da abundância, o mundo da colaboração. E a Global veio como esse caminho de construir um negócio onde as empresas pudessem trocar ideias, conhecimentos, experiências e a partir disso conseguir resultados melhores. E aí, quando a gente começou o primeiro produto, isso tudo, né, é uma construção, né? São 7 anos construindo a jornada, iluminando sempre a próxima curva, né, até chegar onde que a gente está hoje, em gestão de comunidades. Mas lá, todo o fio do caminho faz sentido, né? O propósito, ele se mantém o mesmo, que é transformar a maneira como as pessoas e organizações colaboram. Então, esse sempre foi o nosso propósito, só que a gente embalava e embala ainda, né, de maneiras diferentes à medida que a gente aprende, à medida que a gente amadurece, à medida que a gente sente e entende o mercado. Então, a primeira forma que a gente entregou esse nosso propósito lá no começo era com os programas personalizados de benchmarking, que é o que a gente fez para você quando você foi para Londres. E a gente queria te apresentar e te conectar com quem fazia, né, sentido para você naquele momento, naquele local, naquele país. E a gente usou toda a metodologia que até hoje a gente foi aprimorando, mas que começou lá atrás, para criar conexões que fazem sentido. Eu não sei se eu falei para vocês que uma das pessoas que vocês me conectaram, porque eu brifava o que eu intencionava, Sim. e elas me passavam, me mandavam o endereço, o horário, Quem era a pessoa quem que era tá a te esperando? pessoa, e eu ia. Fui para o Canary Wharf, lá para um evento maravilhoso, onde tinha um encontro de startups, né, um lançamento de um livro. Fui no London Business School, né, tive um café com um consultor, né, de empresas que atuava lá em Londres, e uma das pessoas era uma senhora que ela marcou num café comigo, mas nós tomamos vinho, e ela me falava, né, dos livros que ela tinha escrito, inclusive eu comprei os livros, e eu me encantei pela área dos livros, que era a área de psicologia positiva. E a partir disso, eu me inspirei e acabei fazendo a minha pós-graduação de psicologia positiva. Né? Eu comprei os livros dela, eu comprei os jogos dela, eu fiquei tão encantada com aquele mundo que eu quis trazer esse mundo para mim. Né? Então, essa vontade que você fala, né, de conectar pessoas do mundo de abundância, mesmo que naquele momento tivesse um outro formato, que era um formato, né, que era um indivíduo, né, buscando, isso acontecia. Que incrível! Para mim isso é tipo bingo, é o caminho, né? E a gente foi exatamente proporcionando isso agora com método. Então a gente começou com os personalizados, depois fez o Innovation Experience, que são as imersões coletivas, né, em grupo. Então a gente parou de construir um roteiro direcionado específico, mas a gente definia os temas e juntava quem estava interessado naquele tema. Então a gente começou aí de Vitória para BH para conhecer ecossistema de inovação, para Recife, para São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, enfim, cruzando o Brasil, conectando os ecossistemas, foi o aprimoramento do produto, né? Foi a segunda versão aí de como a gente começou a embalar o nosso propósito através de um produto, que é o Innovation Experience, que até hoje está fazendo Ainda existe, sucesso, né? ainda Ainda existe. Então a gente fechou uma agora. A gente acabou de levar um pessoal de Amazonas, da Amazônia de Manaus, né, no Amazonas, de Manaus para Recife, Sim. outro de Rondônia, enfim, a gente está conectando o Brasil até hoje, fazendo esses trabalhos de imersão entre ecossistemas com temáticas específicas. Eu quero conhecer máquina de vendas para startups, e a gente vai lá, monta o roteiro, leva, né, as pessoas que estão naquela linha e continua entregando isso. E é uma coisa interessante, né? Então você está conectando alguém de Manaus com Recife. Como é que o povo de Manaus sabe que vocês estão aqui disponíveis? Esses ecossistemas, né, essas experiências vividas por estes grupos repercute a tal ponto que alguém que está muito distante, né, te busque. Eu acho maravilhoso. É incrível, a gente recebe essas demandas assim que chega, né, não pelo nosso repertório, pela nossa história, pelo que está aí nas redes sociais, nos nossos, né, canais e plataformas, e a gente realmente acaba passando por processo, essa identificação desse mercado, desse cliente específico, aí eles cotaram, fizeram várias pesquisas e encontraram a gente, escolheram a gente, e a gente levou 22 pessoas de tecnologia para ficar 3 dias lá conhecendo o ecossistema de inovação. E aí eu só fico imaginando como é que fica o coração dessas duas meninas. Para mim, elas sempre são meninas, né? Que quando se conheceram por acaso nesse evento, né? Vou contar.
E que, assim, acho que a ideia, a princípio, como você falou, né, dessa tua vontade que fosse, né, dentro de uma característica, e você mostrou para um grupo onde vocês fizeram ali uma modelagem, onde quem foi seduzida de corpo e alma foi a Carol, que não só, né, ao final, junto com você, vocês ganharam um prêmio, se não me Foi. engano, né, mas depois vocês se tornaram sócias. Então, eu acho que muito mais, né, do que você ver que o negócio está crescendo, é olhar para trás e ver, né, como é que começou de uma maneira tão inusitada, né? E hoje tanta coisa. Quando eu fui lá no evento de vocês, dos 6 anos, eu fiquei assim realmente muito feliz, né? E é muito interessante porque as pessoas que têm, né, um propósito, as pessoas que têm, né, uma entrega que busca ser, né, de impacto, gerar experiências, elas não tem como dar errado, né, Júlia? Não tem como dar errado. Tem uma palavra interessante que traduz esse acaso que você falou, É, que chama serendipidade. 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 Olha, tô aprendendo coisa. Coisa nova. Serendipidade. Vem do inglês serendipity, e que Aham. significa isso, de provocar encontros que a princípio parecem ao acaso, mas que quando a gente coloca pessoas que não estão tanto da mesma zona de conforto, quando você se abre para o desconhecido, coloca pessoas que você não tem familiaridade, né? Que são essas as potenciais novas conexões, Aham. dentro de um contexto e possibilita que aquelas conexões aconteçam, a chance de alguma coisa ali reverberar positivamente é muito grande. Só que a gente tem que se expor a isso, né? Ao novo, ao diferente, a conexões não óbvias. Então, isso deve ser um dos princípios da inovação, né? Exatamente, isso vem como base para Aham. inovar, porque se a gente estiver sempre com as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, a gente não consegue ampliar os nossos horizontes. Tem um Sim. TED da Tanya Menon, que é uma professora americana, e que ela fala: o segredo das grandes oportunidades são as pessoas que você ainda não conhece. Olha. E aí a gente tem que ser consciente no nosso processo, tanto nos campos experimentais da vida pessoal quanto profissional, para se abrir a possibilidade de conhecer pessoas que a gente não conhece. E a gente traduziu isso numa metodologia na Global Touch, que é dos 4 Cs da comunidade, que eu vou chegar para explicar isso, que é conhecer, a gente tem que conhecer pessoas, a gente tem que se conectar a essas pessoas por afinidade ou sinergia, a gente tem que começar a confiar para então colaborar. E aí, quando a gente fala, queria colaborar com alguém, mas se eu não conheço a pessoa, como é que ela vai chegar no C da colaboração? Uhum. Né? Então, a gente começa a participar de comunidades, né? Grupos que têm afinidades ali, começa a conhecer pessoas novas, começa a conectar várias vezes com elas. E aí, quanto mais eu me conecto com você, mais eu crio confiança em você e mais chance de a gente fazer coisas em conjunto. Né? Seja trabalhando num projeto, seja fazendo um serviço, seja trabalhando, né, num evento, enfim, tem várias formas de colaborar. E aí é esse o por trás, né, da forma como a gente atua. Mas eu vou voltar lá na Carol, eu só pra Aham. poder explicar isso. Carolzinha, linda, mãe. Então, eu, Júlia, mineira, tinha acabado de chegar no estado, querendo com esse projeto, com essa ideia. Criar um negócio que fosse de intercâmbio entre empresas. Que as empresas pudessem trocar experiência entre É por si. isso que eu achei que você vinha da área Da agência, da né? Não. agência. Tinha essa, Eu sou esse formada em equívoco. relações internacionais, Aham. mas vinha de uma carreira executiva do mundo corporativo tradicional. Sim. Não conhecia tecnologia e startup. E aí, quando Aham. mudei para cá, comecei a entender por onde que eu ia começar a colocar essa ideia em prática e participei do Startup Weekend, que é um evento internacional que acontece no mundo todo e que Vitória estava sediando uma edição. Naquele momento eu tinha acabado de chegar aqui, não conhecia ninguém, não conhecia nada, mas tinha essa ideia que eu queria muito fazer dar certo. Lá iam estar as pessoas da sua tribo, né? Potencialmente, Aham. exatamente. E aí Elisa estava com 10 meses, amamentava aquela coisa, ficar o final de semana fora para mim era impensável, Aham. mas eu falei, não, vou organizar para fazer dar certo. E fiquei lá, 54 horas imersa. E aí foi onde que a gente monta os grupos a partir das ideias que são propostas. Carol foi, né, escolheu estar no meu grupo junto com 11 pessoas, só podiam 7. A gente teve que fazer ali um ajuste para poder chegar nas 7 pessoas. E aí a gente conseguiu ganhar o primeiro lugar no final, no domingo à noite, com essa, mostrando que é possível monetizar através do que a gente estava propondo, que era intercâmbios empresariais, no sentido das empresas trocarem. Né? Intercâmbio de intercambiar, não é de Aham. viajar para estudar ou para trabalhar, mas Aham. na essência do Troca, conceito né? de troca, exatamente. É tão rico intercambiar quando você traz o seu melhor, eu coloco o meu melhor e junto a gente consegue criar uma coisa que sozinho a gente não conseguiria. É muito poderoso Aham. isso.
E a gente começou a validar através do personalizado, como eu falei, depois através das imersões coletivas, que é o Innovation Experience. E aí a gente foi evoluindo até chegar em hubs de inovação e conseguir criar o caminho da comunidade, que é a nossa fase aí, E eu né, me lembro até atual. hoje de um café que a gente teve, onde você me mostrou um vídeo, onde tinha persona, tinha historinha. A Helena. Né, Helena, eu fiquei encantada, né, com todo o processo, né, porque eu estava quase indo, né, eu falei, não, meninas, eu vou querer, né, eu quero. E para mim, assim, aquela viagem, ela teve um significado muito especial. Eu estava fazendo 50 anos, né, É mesmo. naquela viagem. E eu estava muito disposta, né, a me redescobrir e me abrir, né, para o novo, para o mundo, né? Eu sou engenheira, como a Carol, que eu sei que também é Sim. engenheira de produção, e sempre dentro de uma forma muito cartesiana e muito comprometida com a performance dentro de padrões. E eu estava querendo desconstruir muitas coisas dentro de mim. Então, tenha certeza que todas aquelas, né, conversas que eu tive com as diversas pessoas, todas elas tiveram um papel, né, na nova Liana que surgiu, né, quando voltou, né? É uma Liana muito mais corajosa, né? Porque eu sempre fui muito de ter medo, muito preocupada, e aí eu fui justamente para romper um monte de coisa. Então eu pegava o metrô, ia parar lá longe onde a pessoa falou que tinha que encontrar comigo. E aí eu ia, encontrava, me perdia e achava, e tudo isso, né, na simplicidade da ação, mas na coragem da resolução, foi me trazendo mais fortalecimento, além também de conexões e de conhecimento. Mas isso eu estava falando de mim, volta para você. Não, e é sensacional, porque o que a gente faz hoje é justamente reviver e fazer acontecer esse tipo de experiência Aham. sem ter que sair do Brasil para viajar. Então, eu falo, por que que a gente tem que esperar uma experiência de viagem para viver Uhum. esse tipo de coisa que é tão incrível e traz tanto resultado, como você está colocando aqui Uhum. em primeira mão, eu tô achando incrível. Por que não vivenciar isso no nosso dia a dia, na nossa rotina? Então, foi aí que veio essa nova etapa, né? O novo degrau que a gente alçou, que depois do Innovation Experience foi o trabalho com um hub de inovação e construção do conceito de comunidade. Sim. Que é o quê? Que é justamente quando o último innovation que a gente fez pré-pandemia, né? Foi com executivos da construção e engenharia, Uhum. que a gente foi para São Paulo, apresentou inovação na construção durante 2 dias, e aí quando eles voltaram para Vitória, eles falaram, a gente queria criar algo novo aqui nessa área, formar um hub de inovação para engenharia e construção. E Uhum. nos convidaram para poder ajudar a pensar o Base 27, né? Que hoje aí é um hub super consolidado, bem Sim. referência no nosso ecossistema. A gente teve a chance, então, de ajudar a planejar, contribuir nessa fase de planejamento e na fase de operação nos 2 primeiros anos do Base. A Global Touch ficou na linha de frente ali, fazendo a comunidade acontecer, crescer, acontecer e existir. Porque desafio de pandemia no início, claro, mas depois com a parte física também consolidando, a gente aprendeu no processo de construção de uma comunidade, criar as conexões ali dentro. Mas eu me lembro de um outro evento que antecede isso, que foi antes da pandemia, que foi o Vale da Muqueca. Ah, sim, Que também. também tinha um dedinho de vocês A ali. gente ajudou nesse processo Isso também. foi antes, não foi da Foi, pandemia? foi antes, Foi um evento que exatamente. teve, acho que no próprio Sebrae também, aí tinha algumas reuniões que vocês faziam no Sebrae, era alguma coisa do tipo, que eu não estava envolvido, mas eu me lembro que vocês estiveram aí nessa provocação de De- construção, né, deste grupo, pelo menos para pensar. Não sei o que foi depois, né, mas eu me Uhum. lembro que desde então vocês já estavam. Esse é o nosso pezinho de ecossistema, assim, que a gente É, sempre gosta de trabalhar algo aham, para contribuir, o que a gente chama de give back, né? Que é aham, devolver para o nosso ecossistema capixaba aquilo que a gente sempre recebeu desde o início, desde o evento que eu falei do Startup Weekend, né? sim. Então, todo ano, todo ciclo, a gente atua e contribui com ações voluntárias mesmo para poder participar da maturidade, do aumento de maturidade do ecossistema. Então, participar do Vale da Muqueca, ajudar a criar um ecossistema de inovação, né? A gente também tem outros tipos de Na iniciativa. UFES eu sei que Disciplina de empreendedorismo tem. na UFES, exatamente. Projeto do CIDES, que é uma aceleração de startups com recurso público. A gente ajudou a pleitear o recurso lá, 5 milhões e meio que a gente aprovou, e já acelerou mais de 30 startups aí capixabas com recurso público. Então, assim, são projetos que, enquanto Global Touch, a gente não recebe, Aham. mas que a gente entende que a gente tem a nossa parcela de contribuição para que o ecossistema como um todo amadureça e a gente também, né, consiga dar chance e oportunidade para outras ideias, outras pessoas, outras empresas surgirem disso daí. E aí, a plataforma hoje, ela já foi validada. Eu lembro que no lançamento, vocês estavam no No processo comecinho. de, né, validação, teve a apresentação lá.
E depois disso, eu não tive oportunidade de encontrar com vocês fisicamente, mas eu já interagi com muitas pessoas que estavam usufruindo do curso, da formação, né? A Andréa Gama do Sebrae é uma delas, mas teve mais gente que me falou. E aí, como é que, né, que foi para esse campo, né? E como é que está sendo São Paulo, está utilizando, onde que está lá em São Paulo? Boa, boa. Bom, a gente começou então com o primeiro case de comunidade, foi o Base 27, né, aqui no Aham. ecossistema capixaba. E aí a gente foi operando e construindo as conexões lá dentro, né, que estavam fazendo tanto sentido que a gente começou a receber demandas para operar outros hubs e trabalhar para outros ecossistemas. E aí a gente começou a atender Porto Digital em Recife, que é um super ecossistema de referência, desde, né, de Recife até interior do estado aqui, ajudando o Bússola Hub, atendendo alguns hubs no Bússola é São interior, São Mateus, né? Mateus, exatamente. E aí então a gente foi e fez o quê? A gente precisava sair da linha de frente ali da operação do base, e a gente falou, a gente precisa ensinar tudo que a gente aprendeu. Então a gente criou um curso, uma formação de líderes de comunidade, né, que hoje chama Tríade, que é a formação em liderança, gestão e dados para comunidades, que a gente forma líderes do Brasil inteiro, mas que veio da necessidade de sair da linha de frente, mas entregar tudo que a gente tinha aprendido, porque ele foi a nossa grande case, né, a nossa grande escola para poder aprender e fazer o que a gente faz hoje, né, de maneira impactando muito mais outras comunidades, outros atores. Então a gente começou a formar o time, não só do base, mas atraindo gente aí para formar com a gente em vários estados. E aí hoje o que a gente faz? A gente atende numa vertente de ajudar a comunidade, seja empresas que querem se transformar em comunidades de colaboradores ou de clientes, né? Ou organizações no sentido de parques tecnológicos, hubs de inovação que querem criar essa liga, né, dentro do contexto que eles vivem para poder aprimorar ainda mais os resultados, ou associações, entidades empresariais, né, câmaras de dirigentes, associações que têm um foco, né, ali de unir atores do mesmo, ou seja, local, ou seja, da mesma cadeia da indústria, para poder proporcionar coisas que sozinhos eles não seriam capazes. Então a gente ajuda a criar esse tipo de conexão que a gente chamou de gestão de comunidade, sendo comunidade isso, né, esse elo para grupo de pessoas ou organizações que compartilham de um propósito e entendem que juntas fazem mais sentido. Então a gente atende quem está buscando colaborar, né, e não sabe como fazer, mas vendo que existe muito mais resultado nesse caminho. E aí a gente trabalha com a frente de planejamento de comunidades, que é um trabalho bem pontual, assim, eu quero começar do zero, não sei por onde começar. A gente ajuda a planejar, baseado nos pilares que eu posso falar daqui a pouco. A gente ajuda a operar, tirar esse planejamento do papel e fazer, e tocar o tambor ali do dia a dia da comunidade, que é uma dinâmica bem grande, bem importante para criar cadência nas comunicações, nas conexões. E aí a gente agora tem a frente da tecnologia, que é sentindo a dor de tudo isso que a gente fazia, né? De operar, de planejar, de ensinar a fazer, a gente entendeu que precisava ter um olhar de dados, que a gente não tinha. Que é exatamente lá atrás, quando a gente falou, precisamos fazer uma virada para que a Global Touch seja global. Né? Então a gente sempre foi muito touch, vai continuar sendo touch, que é esse olhar do humano, Muito que nunca. bom. Exatamente, que não tem como substituir. Mas como é que a gente traz o olhar do ser global? É através dos dados. E aí a gente precisava começar a coletar, sistematizar, para transformar dados em inteligência para tomada de decisão. Então a gente fez um investimento muito grande em falar assim, a gente precisa agora desenvolver algo que vai apoiar não só a gente, que a gente tinha essa dor, mas outros líderes de comunidade que a gente está formando, que a gente está atendendo, para o ecossistema de maneira geral, né, para a sociedade, a os gestores de comunidade conseguirem entender o seu papel e direcionar suas ações de maneira inteligente. Então, esse sistema hoje chama Data Touch, que é a nossa plataforma de gestão inteligente de comunidades. E aí lá dentro a gente consegue, né, o gestor de comunidade consegue fazer gestão dos seus membros, gestão desse relacionamento com o membro, gestão dos rituais e experiências, né, que são os eventos que acontecem ali, entendendo se é um evento para dentro da comunidade, se ele é fechado, se ele é aberto, microcomunidades, que são essa clusterização da organização interna, gestão de conteúdos, benefícios, toda a parte de gestão de conexões, que é o grande ouro da comunidade. Como que eu vou gerenciar as conexões que acontecem ali dentro? É possível fazer lá dentro. Tudo isso traduzindo em painéis, que eu vou entender comportamento da comunidade para tomar as melhores decisões. E aí todos os membros, elas têm acesso, as pessoas que fazem parte, elas têm acesso e alimentam, né, os elementos para que esse grande painel possa gerar os indicadores. Exatamente. E aí vocês constroem uma metodologia que, na realidade, representa o funcionamento do mundo, né? Sistemas complexos. Do mundo. E isso é bastante potente e, ao mesmo tempo, necessário. Então, né, você aferir qual é o impacto da relação, né, qual é a capacidade de
está fazendo lá novas conexões, o que aquilo pode vir a gerar. Então, todas as desculpa. Não, aquela velha, né, máxima que dizia, você está a quantos passos de qualquer pessoa do mundo, você consegue você Nossa, aí, aferir, ó, né? não tinha pensado nisso, Lembra do mas Empretec que a sim, gente fala quando 6, fala de aham. não tá a 6, você vai provar que não tá a 6, né? Você vai Nossa, eu podia te especificar. mostrar isso, que mostra exatamente as É bolinhas mexendo, quem está conectando isso. com quem, como é que esse mapa essa rede, né, acontece, e a gente trabalha alguns elementos para ajudar a desenvolver isso, né? Então, hoje o sistema já está no interior do estado de São Paulo, lá, né, Aham. em grandes parques tecnológicos, Sim. no São José dos Campos é um deles que já acabaram de colocar mais de 500 pessoas para dentro, colocando mentorias lá dentro, enfim, tudo acontecendo lá dentro da plataforma. E a gente começa a entender que, nossa, aquela ideia lá atrás que está fazendo sentido para as pessoas e está ganhando seu lugar no mundo, né? E aí, quais são esses eixos que a gente trabalha para que a gestão da comunidade seja bem feita? Primeiro é o eixo de identidade. Né? A comunidade ela precisa ter uma identidade muito forte, um propósito bem estabelecido, entender quem são os membros, né? O que define um membro de um não membro? O que é a definição de sucesso para aquela comunidade? Então, são coisas que são importantes definir nessa primeira etapa de um planejamento, que é a identidade da comunidade. Depois vem para uma segunda camada, que é de experiências. Então, o que vai dar vida para esse propósito, para esses valores que foram definidos aqui em cima? Então, como é que é o onboarding, a seleção desse membro, como é que ele entra na comunidade, como é que ele é recebido ali dentro, quais são os rituais que acontecem, como é que ele se conecta e compartilha experiência com as pessoas, papéis, conteúdos, enfim, tudo isso dentro desse eixo de experiências. E depois um terceiro eixo de estrutura, que é aquilo que vai garantir a perpetuidade da comunidade no longo prazo. Então, qual é a governança, né? Como é que é a organização daquela comunidade? Tem dados envolvidos, financeiro, plataforma, enfim, formas que vou pensar na estrutura da comunidade. Então, se eu dei check, né, nesses 3 grandes eixos, identidade, estrutura e experiência, aumento as chances da minha comunidade ser bem sucedida. Mas é necessário liderança. Sim. O líder é um papel, sim, fundamental, o gestor, né? O líder daquela comunidade, ele tem que entender, ser consciente disso e atuar como tal. E no começo tem um trabalho ativo muito forte, né? Porque colocar as conexões em movimento, sair da inércia ali é super desafiador, mas necessário. Então, por isso que nos diagramas de rede que a gente estuda, né, a gente consegue ver movimento de mudança, de sair de uma comunidade bem centralizada no começo, com o papel do líder bem atuante, e aí ela evolui maturidade, consegue vir para um papel mais descentralizado, que aí a gestão é o eixo mais importante, não mais a liderança, mas a gestão, que é como que acontecem as coisas, eu passo a bola no sentido de formar embaixadores, trabalhar outros sub-eixos ali, né, dentro do conceito, até evoluir para um nível de maturidade que é de rede, né, e aí nesse papel de rede, o eixo de dados é super importante. Quando você fala, isso tem 2 coisas que vêm na minha cabeça. Primeiro, quando eu fiz doutorado lá em Santa Catarina, a gente tinha um grupo de estudos onde sempre pessoas apresentavam alguns trabalhos que desenvolviam. E eu vou te confessar que eu assisti algo parecido, né, trazendo essa temática, e na época eu não entendi nada. Agora eu estou entendendo exatamente o que a minha amiga estava pesquisando. Mas uma outra questão que eu refleti, eu tenho uma irmã que ela fez doutorado no Japão, né, na área de desastres ambientais. E ela tem feito alguns trabalhos, ela vem até a Vitória agora, vai ter um evento em novembro, começo de dezembro, e ela vem falar porque ela tem uma experiência grande justamente com as comunidades de realocação desses grupos mediante aos desastres. E a experiência dela numa comunidade lá de pescadores mostra como é que é a organização dessa comunidade para enfrentar aquilo que já é previsto, que são esses grandes desastres. Então, eu acho que tem uma interface aí, né, não tecnológica como a plataforma de vocês, mas dentro dessa perspectiva, né, de definição de atores. E ela falava que lá, dentro de um desastre, descentralização realmente das ações necessárias para estar atuando sobre. Tem ações pré, né, de buscar prevenir, mas tem ações pós, porque os desastres acontecem, os tsunamis acontecem, né, furacões acontecem. Então, eles já estão muito mais estruturados. Isso tudo já muito bem entendido, operacionalmente, né, qual é o papel de cada um. Então, acho que tem algo, né, que tem convergência aí, pensei nisso. Tem uma linha que une Uma isso. linha. Eu tô querendo saber quando é que vai ser o próximo curso para o que eu quero me matricular, Boa. porque tem algumas coisas que eu penso dentro dos meus projetos de rede de mulheres que talvez tenha uma convergência.
Mas dentro dessa caminhada de vocês, Julinha, como é que foi, né, o crescimento? Porque inicialmente vocês tiveram, né, um prêmio, era alguma coisa, ou era uma mentoria, né? Porque eu participei do Startup Week 2 anos depois, e vivi essas 50 e poucas horas. Eu sei que tinha lá um prêmio que era uma mentoria dada na época, eu acho, Oasis. pela ACES, né? E tinha outras pessoas. Vocês começaram, né, dentro disso e hoje, para ter uma plataforma, entrou investidor, vocês participaram de rodadas, vocês estão se tornando gente grande, né? A gente acabou de fechar a segunda rodada de captação. Olha que delícia! Então, é um outro mundo, é uma Ah, outra jornada, relacionamento com o investidor e trabalhar esse processo de due diligence, enfim, tem todo novos aprendizados aí, mas sim. realmente começou lá atrás com a mentoria que a gente ganhou da ACES, que fez muita diferença, né, o Denis, lá nesse processo inicial. A gente começou a validar o problema, validar a solução, fazer a primeira venda, entender se gerava valor, o que eles chamam de pivotar, né? E mudando a entrega à medida que a gente entendia as novas demandas. E até hoje a gente faz isso, né? Sim. Não pode mudar essa cabeça de testar, evoluir e iterar à medida que a gente evolui no produto. E aí a gente teve uma primeira rodada de captação de investimento anjo, né? Ainda quando estava na aceleradora, a gente conseguiu ajudar a pensar no primeiro formato de plataforma lá atrás, que deu super errado, no sentido de que a gente aprendeu muito, mas aquele jeito que a gente estava pensando, né, não foi para frente. Mas o investimento foi muito importante porque veio no processo da pandemia, que a gente precisava reorganizar, rever, e aí nos ajudou a não fechar as portas, né? Então foi fundamental ali. Mas a gente entendeu que aquele tipo, a forma como a tecnologia estava vindo, não era o que estava gerando valor. E aí a gente amadureceu a empresa, amadureceu o produto, amadureceu os processos. E aí agora a gente acabou de fechar a segunda rodada com investidores de São Paulo, do estado, aqui do Espírito Santo também, né? O próprio FUNSIS, que é o Fundo Soberano, que capitaneou essa rodada com a gente agora, e os investidores iniciais acompanharam, o que é sinal positivo, porque estão vendo o valor em fazer parte, né? Então isso é super legal. E aí a gente está num novo patamar, né? Investindo em tecnologia, trazendo desenvolvedores, montando um time de tech. Então a gente tem desenvolvedora mulher também lá dentro do time, contratando gente que, né, valorizando muito isso de maternidade, carreira, né? Que a gente consiga conciliar as duas coisas, mas entregando resultado, que é o que a gente precisa nessa nova etapa, gerando valor para os nossos clientes, tendo cada vez mais clientes pagantes, né? Tendo os usuários usando a plataforma, e é esse caminho agora, né? Daí para frente. E é interessante que, assim, vai mudando, vai adaptando, vai evoluindo, mas vocês não perderam a essência, né? Daquilo que levou vocês a quererem, né? Ir atrás desse projeto, transformar isso, né, num negócio. Então, essa questão, né, da maternidade, né, que foi um dos aspectos para você, que recentemente, né, foi a realidade da Carol. Sim. E que vocês continuam, né, tendo isso como um elemento, né, parte para qualquer mulher que esteja lá. Realmente, todas as vezes que a gente interagiu, que eu fui visitar e tal, eu vi que o corpo feminino é um corpo mais potente, era mais mulher, mais de 80%. Né? Isso. Mas hoje vocês estão com quantas pessoas na equipe? A gente está com 12 pessoas na equipe. Muita gente. E aí é muita felicidade da minha parte ver, né, vocês cada vez mais. Toda vez que eu vejo uma reportagem, às vezes quando eu vejo uma coisa ou outra, né, eu lá quietinha lendo, eu me sinto realmente inundada de uma felicidade muito grande. Quando eu vejo cada uma de vocês duas ocupando o espaço que vocês merecem ocupar e, enfim, né? E queria saber quais são os novos projetos. Já tem coisa nova, porque a cabeça de vocês não para, né? Não para. Nossa, eu sou conhecida como o departamento de invenção de moda. Porque falou que ia pensar numa coisa nova, coisa diferente, é comigo mesmo. Mas a gente agora está bem focado em trabalhar na tecnologia, né? Em fazer o processo da plataforma decolar. A gente sabe da jornada desafiadora que é. Então a gente está falando aqui tudo, né? Desse olhar, parece que deu tudo certo. Mas na verdade são muitos desafios, né? Muita montanha russa do empreendedorismo. Tem dia que eu e a Carol falam, gente, não é possível, vai dar tudo errado. E a gente fala, nossa, fechamos um cliente novo, vai dar tudo certo. Então é muito montanha russa do empreendedorismo. A gente precisa agora. A gente já testou várias coisas, né? Vários programas, vários produtos, mas o nosso caminho é que a gente fala de ser o one-stop shop das comunidades. Então, o que a gente está inventando moda agora é dentro desse escopo de
atender gestores de Uhum. comunidade em todos os âmbitos necessários. Uhum. Desde quero contratar alguém e formar essa pessoa que a gente tem atriz para poder capacitar, até quero tirar do papel e começar do zero, tenho um trabalho de planejamento de Uhum. comunidade. Não sei como tirar o planejamento do papel e colocar em prática. Vou operar uma comunidade até amadurecer o suficiente para poder falar assim, nossa, agora eu tenho um desafio de que é tratar dados para gerir melhor minha comunidade, que aí tem o DataTouch. Eu particularmente acho que esse modelo é um modelo, né, bem interessante, porque assim, é um relacionamento só que a empresa tem que estabelecer, né? É com vocês. Porque se você tem a oportunidade de fazer isso com várias pessoas, mas são vários relacionamentos, são vários contratos, são várias questões, e eu acho que é esse modelo de vai lá na loja, encontra tudo encomenda, e você, Julia, na Global, e Tá tudo Carol, que ali. se virem Exatamente. para transformar aquilo, acaba sendo mais confortável para quem te contrata, né? Porque é com vocês o tempo todo, né? Você cria aquela relação de confiança, vai Sim, construindo é isso. parceria. E aí tem sido interessante que aí tem cliente que fechou, né, o planejamento, a operação, o data touch, e agora quer um innovation experience para poder fazer a imersão para quem está dentro da comunidade. Então todos os produtos conversam, né? Então a ideia é a gente conseguir criar Estou tendo valor várias nesse sentido. ideias aqui. Adoro. Quando é que é a próxima turma? Isso é uma pergunta de E verdade. a gente acabou de abrir de começar a última turma do ano. Ah, meu Deus. A gente acabou de Quando começar é que é semana então o ano que passada. vem? Então a próxima tem várias pessoas, já Uhum. várias comunidades na lista querendo esse calendário. A gente vai começar em fevereiro, provavelmente. Mas é presencial, é online? É Como é que é? online, mas é ao vivo. Aham, Então são síncrona. encontros síncronos, Uhum. exatamente, que são 10 semanas. E aí, ao final da 10ª semana, a gente tem ali o Demo Day, cada comunidade faz o seu pitch, consegue aprimorar o seu gerenciamento, a sua capacidade em liderança, gestão e dados para comunidades. Por isso que é Perfeito. TRIAs, né? Que são os Aham. 3 eixos. Mas pode ser para alguém que queira montar ainda, né? Pode ser sim. alguém virgem de comunidade. A gente tem também, tipo, não tem que esperar fevereiro, a gente tem capacitações que são assíncronas. Aham. Então, eu quero entender introdução e gestão de comunidades, como é que eu entendo esse mundo e tal, aí tem Então, os isso eu cursos. consigo na plataforma. Que aí é só acessar, contratar e já começar a entender, Perfeito, né? tá vendo? Acho que eu vou de novo me vincular à Global. É só acessar lá que vai estar tudo certinho. Ô, meu amor, que felicidade ter aqui. Agora eu queria que você falasse para as meninas que estão lá, né? Quais são as formas que elas têm que encontrar, né, a Global Touch, para poder entender um pouco mais sobre esse universo, porque eu confesso para vocês que muitas das vezes eu já tive algumas reuniões com você, né, com a Carol, elas são muito além do meu tempo. Então tem coisas que eu ainda não entendo tudo, né? E elas são, né, bem de vanguarda e eu fico fazendo cara de entendida, mas tem coisa que eu ainda tenho que aprender. Mas assim, realmente essa forma, né, de vocês enxergarem o novo, né, o diferente, aquilo que não foi feito antes, é tudo aquilo que hoje move o mundo, né? Então colhem nelas, colhem na Global, ela vai deixar ali LinkedIn, telefone, enfim, onde que você queira que as meninas achem vocês. Só para fechar, eu entendo gestão de comunidade como o novo jeito de olhar para o mundo, dos negócios principalmente, mas o nosso campo pessoal também, né? Mas o nosso grande foco está em gestão de comunidades no mundo corporativo. Entendi. E aí, qualquer negócio que não entender gestão de comunidade como uma ferramenta, como uma estratégia para alcançar seus objetivos, vai estar fora do jogo. Então, a gente está aqui para poder, de fato, conseguir construir essa ponte, esse próximo passo. Prestem atenção para não ficarem fora do jogo. Bom, vocês encontram a Global Touch, né, no Instagram, no @GlobalTouchBR. O nosso telefone, já, né, tem alguma dúvida, chama no WhatsApp, tá no link da bio. E no LinkedIn, que é a Global Touch BR também. Não deixem de assinar a nossa newsletter, que chama Giro Toucher. Todo mês você vai receber, se é só assinar lá no LinkedIn, um resumo de tudo que a gente fez no mês, quais comunidades que a gente atendeu, por onde a gente passou no Brasil. E aí tá tudo lá no Giro Touch, então não deixe de assinar também. Meu amor, obrigada. Um carinho enorme por você sabe disso. Já falei 300 vezes aqui na nossa conversa, mas eu acho que é muito interessante, importante, né, para as mulheres verem, porque muitas das vezes se associa, né, esse ambiente de startup, inovação, muito com a figura masculina, né? E eu, né, trazendo você, eu quero dizer que, né, as mulheres, elas estão, né, no mesmo nível ou com elementos
de kit de fábrica, talvez, que tragam vantagens para que projetos inovadores, com coragem, né, com boas relações, com muito trabalho, com muita determinação, possam transformar o mundo, né? Então, o trabalho de vocês é maravilhoso. Sou fã de carteirinha. Eu que agradeço. A próxima que vai vir depois, vamos agendar, é a Carolzita. E a Carolzita, eu vou querer saber como é que ela, né, como mãe, né, dá conta, porque é mãe de primeira viagem de criança pequena, né? Você, atua, já está acostumada com... Ela nasceu na Global, e aí, então, para ela, o cotidiano já era esse, né? Exatamente. E você se formou mãe, né, tendo 2 filhas a cuidar, a empresa e a filhota, né? Total. E agora a Carol tá vivendo essa experiência. Carol, beijo pra você, querida. Também te admiro muito. Tô te esperando aqui. Beijo.